O tema de hoje, pessoal, é o novo crime do artigo 339 do Código Penal, que é o crime de denunciação caluniosa. Ele sofreu uma alteração, é uma alteração feita agora, em 2020, pela Lei 14.110, que é do apagar das luzes de 2020, do finalzinho do ano ali. Eu ia gravar um vídeo para publicar, até gravei o vídeo, mas depois achei que esse seria um bom tema para a gente reinaugurar as lives, legal? Para a gente reinaugurar as lives. Então, vamos lá. A Alicia está pedindo ali para eu colocar novamente o link, né? Não está mais lá. Eu vou colocar, assim que terminar a live, eu coloco o link lá de novo, então não sai mais o pessoal da live. Quero aquele combinado, né? Fica na live, vai ser rápida hoje. Eu quero ver o número de pessoas ali subindo, então eu quero que você fique na live, porque quando você entra, sai, no final eu vejo que 1.000 pessoas assistiram, mas ali ficou em 88, 89, 90, às vezes sobe um pouquinho. Então fica aí, que eu quero ver aquele número subir ali, beleza? É isso, pessoal. Então a gente vai começar, o pessoal do YouTube vai ter aí a lei na tela, né? O pessoal que está assistindo pelo Instagram não, mas eu vou ler aqui o texto da lei, está aqui na tela do computador, eu vou ler para vocês que estão assistindo pelo Instagram, mas o pessoal do YouTube e do Facebook está vendo aí na tela a legislação. O que é o crime de denunciação caluniosa, né, em primeiro lugar? Né? Como ele era até a Lei 14.110 de 2020. O crime de denunciação caluniosa, ele é um crime contra a administração da justiça. Legal? Ele não é um crime contra a honra. Embora o nome lembre a calúnia, ele não é um crime contra a honra, ele é um crime contra a administração da justiça. E esse crime contra a administração da justiça, ele sempre teve, desde a sua origem, desde lá do Código Penal em 1940, ele teve como objeto dele uma denúncia feita junto ao Estado, imputando a alguém a prática de um crime ou de uma contravenção e fazendo com que o Estado se mova, com que o Estado promova algum tipo de iniciativa com base nessa acusação. Só que essa acusação é falsa, essa acusação não é verdadeira quanto àquela pessoa. Então a gente tem ali um crime que, desde a sua origem, olha a primeira redação dele lá em 1940, dar causa à instauração de investigação policial ou de processo judicial contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente. E aí, no parágrafo, os parágrafos sempre existiram, o parágrafo 2º inclui a contravenção. Então, esse crime, ele é um crime que ocorre quando eu imputo, lá na sua origem, lá em 1940, eu imputo falsamente a prática de um crime ou de uma contravenção a uma pessoa. Eu digo que o João praticou um homicídio, que a Maria praticou o jogo do bicho. Eu imputo um crime ou uma contravenção falsa a alguém. E isso faz com que o Estado promova algum tipo de iniciativa. Lá na primeira redação do crime, era uma investigação policial ou um processo judicial. Uma investigação policial ou um processo judicial. Então, o nome dele lembra a calúnia, mas ele é um crime maior, né? Um crime mais amplo do que a calúnia. Enquanto a calúnia é imputar falsamente fato definido como crime a alguém, imputar falsamente um fato definido como crime a alguém, a denunciação caluniosa é fazer isso perante o Estado. Com o dolo de que o Estado faça alguma coisa. Com o dolo de que o Estado promova algum tipo de procedimento contra aquela pessoa. Então, esse crime é um crime um pouco mais amplo, né? Um crime que vai além daquilo que é a calúnia. O agente não tem o dolo só de fazer uma imputação falsa a alguém, de um crime falsamente a alguém. Ele tem o dolo de fazer com que o Estado promova algum tipo de atividade em razão dessa imputação que ele fez. Então, isso é que é o diferente entre a denunciação caluniosa e a calúnia. A gente pode dizer que a denunciação caluniosa, ela contém dentro dela uma calúnia. Ou, quando se tratar de contravenção, uma difamação. Ela contém dentro dela uma calúnia, quando for imputação de crime falso, ou uma contravenção, quando for a imputação de uma contravenção falsa. Ela contém dentro dela a calúnia ou a difamação. E por isso, obviamente, a denunciação caluniosa absorve a calúnia. Absorve a difamação. Evidentemente. Depois a gente teve em 2000, no ano 2000, uma mudança de redação.
E aí o crime já foi amplificado. Em 2000, a redação que estava vigente até agora, passou a ser assim: dar causa à instauração de investigação policial. Vejam, investigação policial. O que é uma investigação policial? O pessoal está dizendo que travou no Instagram e que estão indo para o YouTube. Lá no YouTube eu estou transmitindo também, legal? Então, se vocês quiserem ir lá para o YouTube, fiquem à vontade, podem ir para lá, beleza? Mas se quiserem continuar aqui, deixa eu ver se o número do YouTube cresceu. Cresceu. O pessoal está chegando lá no YouTube. No YouTube é no meu canal, Felipe Novaes, beleza? Mas o pessoal já está dizendo que está normal. Às vezes trava e volta, né? Então, é só ter aí um pouquinho de paciência, que às vezes ele dá uma travada, mas volta. Beleza. Então, o pessoal está dizendo que está normal, então vamos em frente. Vamos lá. Então, o crime de denunciação caluniosa, ele passou a ter a seguinte redação: dar causa à instauração de uma investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime que o sabe inocente. Então, vejam só, na mudança da redação do ano 2000, já houve uma ampliação. Continuou a investigação policial, continuou o processo judicial. É um processo criminal, né, evidentemente, pela prática de um crime que está sendo falsamente imputado. Então, não é qualquer processo judicial, é um processo de natureza criminal. Instauração de investigação administrativa, qualquer tipo de investigação administrativa. Inquérito civil ou ação de improbidade. E na ação de improbidade, eu quero chamar a atenção do seguinte: percebam, dar causa à instauração de uma ação de improbidade, imputando-lhe crime de que o sabe inocente. O tipo penal não falava em imputando ato de improbidade, ele falava em imputando crime de que o sabe inocente. Eu vou marcar para o pessoal que está no YouTube ver do que eu estou falando. Estou falando desse artigo aqui que está riscadinho, que é o artigo antigo, antes da mudança de 2020. O pessoal que está no YouTube está acompanhando lá com a lei. Então, vejam, embora ele colocasse aqui a ação de improbidade, ele não colocava na sequência o ato de improbidade. Ele colocava crime. Então, eu tinha que imputar um crime, gerando qualquer um desses eventos. Ou uma investigação policial, podia ser um inquérito, um termo circunstanciado, já podia ser. Legal? Já podia ser. É uma investigação policial. Aqui no Rio de Janeiro, né, tem a VPI, a Verificação Preliminar de Informação. A VPI é um ato de investigação policial? É, claro. Claro. Então, se ela é uma investigação policial, ela vai entrar ali. Mas não entrava ali, por exemplo, a investigação direta do MP. Tudo bem? Por que não? Porque você tinha ali investigação policial. E a investigação policial é aquela que é presidida pela autoridade policial, que é feita no âmbito da polícia, seja qual for a polícia. Então, se aquela investigação policial foi instaurada por força de uma denunciação que é caluniosa, ou seja, uma denunciação de um crime que é falso, beleza? E a ação de improbidade? Eu fiz uma live com meu grande amigo, que hoje estava falando na televisão, né, o Rafael Oliveira, que é procurador do município aqui do Rio, que é advogado na área administrativista e que é um grande autor de direito administrativo, e eu fiz uma live, né, uma live de colaborador com ele, e nessa live que eu fiz com o Rafa, a gente conversou sobre os aspectos penais da improbidade. Está publicada no meu YouTube. E aqui no Instagram também acho que está. É só voltar o IGTV lá que você vai achar. E a gente conversou sobre os aspectos penais da improbidade. Tem muitos atos de improbidade que são também crime. O peculato, por exemplo, a corrupção. Então você tem atos de improbidade, desvio de verba, você tem atos de improbidade que ao mesmo tempo configuram também crimes. Mas não se confundem, a natureza deles não se confunde. Uma coisa é o ato de improbidade, que vai gerar uma ação por uma improbidade. Outra coisa é o crime, que vai gerar uma ação penal. Mas imagina, por exemplo, que eu imputo falsamente um peculato ao João. Eu imputo falsamente um peculato ao João, que era secretário de obras do município, e por causa disso é instaurado... Peculato é crime. Por causa disso é instaurada uma ação de improbidade. Tudo bem, denunciação caluniosa.
Legal? Denunciação caluniosa. Então, a denunciação caluniosa ela já servia para a ação de improbidade antes da mudança de 2020. Mas o fato tinha que ser crime. O fato imputado falsamente àquela pessoa que desencadeou a instauração da ação de improbidade tinha que ser crime. Tinha que ser crime. Tudo bem? Porque a lei falava em crime. Eu vou ler de novo para você que está no Instagram poder entender. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil, ação de improbidade contra alguém, imputando-lhe crime. Imputando-lhe crime de que o sabe inocente. Então a imputação tinha que ser de um crime. Não podia ser de outra coisa. Aí veio a mudança de 2020, que é o que interessa aqui a todos nós, que é o nosso objeto da live, né? O novo crime do artigo 339. E como é que ele ficou? Dar causa à instauração. Então, o núcleo continua igual. Vamos agora analisar o tipo. O núcleo continua sendo esse, dar causa. É uma ação. O crime ele é comissivo, mas nada impede que ele seja praticado por omissão de garantidor. Beleza? Eu vou fazer esse comentário. Eu deixei até a lei aberta aqui. Eu não consigo ler o nome porque eu sou cego, mas acho que é Júnior que termina ali. Vou fazer um comentário sobre isso. Vamos lá. Então, o artigo 330. Núcleo, dar causa. Beleza? Dar causa é uma ação que significa que o agente vai fazer com que o Estado se mova. Ele vai causar no Estado a instauração de um procedimento. Tudo bem? Essa é a conduta. Pode ser praticado por omissão? Omissão de garantidor, pode. Então, seria possível pensar num crime de denunciação caluniosa praticado por omissão de um garantidor. Imagina, por exemplo, alguém que atuando lá na polícia, por exemplo, tendo o dever, portanto, de dizer, não, isso aí é mentira, eu sei que é mentira, não instaura o inquérito não, doutor, eu sei que isso aí é mentira e tal, a verdade não é essa, vamos verificar isso aqui primeiro e tal. Ele se omite dolosamente. Não gosto dessa vítima aí, deixa ele, vai lá, faz aí. Então, se ele se omite dolosamente, dá para configurar o crime praticado por omissão. Dar causa. Dar causa faz com que o crime seja de natureza material. Ou seja, a consumação do crime exige que a instauração efetivamente aconteça. É necessário instaurar um desses procedimentos que a gente vai falar. Se não há a instauração, houve a conduta. Ele foi lá e fez a denunciação, ele foi lá e acusou falsamente alguém, mas não chegou a ter a instauração do procedimento que ele queria, é possível falar em tentativa. Não tem nenhum problema, é possível falar na tentativa. Então, imagina, por exemplo, que uma pessoa com raiva de outra vai à delegacia, imputa falsamente um crime, mas que a autoridade policial, antes de instaurar um procedimento investigatório formal, chega à conclusão de que não é eu estou lendo um comentário que botaram aqui no Facebook, mas beleza, vamos lá. Então, é isso, né? Se não chegar a instaurar, é possível falar em tentativa. Então, eu estava dando um exemplo. Ele foi lá na delegacia, registrou uma ocorrência de um crime falsamente a alguém, porque ele quer que seja instaurado um procedimento, mas a autoridade policial tomou os cuidados de verificar aquilo, viu que era mentira, não chegou a instaurar. Se não chegou a instaurar, não tem ali a existência do crime consumado. A gente pode falar em tentativa. A tentativa é absolutamente possível, o crime é plurissubsistente, material, né? A tentativa é absolutamente possível. Dar causa à instauração de... Aí ele separou, inquérito policial. Agora ele está falando especificamente do inquérito policial. Antes falava em investigação policial. Mas ao lado ele colocou de procedimento investigatório criminal. Procedimento investigatório criminal. Ou seja, apesar dele ter tirado a expressão investigação policial e colocado inquérito policial, que é o nome específico do inquérito, não englobaria o termo circunstanciado, não englobaria uma verificação preliminar de informação, uma VPI aqui no Rio de Janeiro e tal. Apesar dele ter trocado o nome de investigação policial para inquérito, que é mais restritivo, ele do lado colocou de procedimento investigatório criminal. Então, qualquer procedimento investigatório criminal, qualquer um,
Qual o procedimento investigatório criminal? Pode ser um termo circunstanciado? Pode. Pode ser uma VPI? Pode. Pode ser uma investigação realizada pelo Ministério Público? Pode. Pode ser uma investigação realizada numa CPI, mas que tem natureza criminal, se está investigando a prática de crimes? Sim. Qualquer tipo de investigação criminal. O que é uma investigação criminal? Uma investigação que apura a existência de um crime. Então, se essa investigação apura a existência, junto ao Estado, claro, o crime é contra a administração pública, contra a administração da justiça. Então, não é uma investigação feita aqui no meu condomínio. Imagina que alguém praticou um crime aqui na garagem, o síndico instaurou lá uma comissão com 3 moradores para apurar o que aconteceu. Não, não é isso que a gente está falando. A gente está falando de uma investigação formal, estatal, pública. Pública no sentido de promovida por um ente público. E não pública de publicidade dela, né? Porque ela não é, né? O inquérito é sigiloso, as investigações criminais, em regra, são sigilosas. Depois ele coloca de processo administrativo disciplinar, um PAD. Um processo administrativo disciplinar. Já era possível a gente falar em investigação administrativa? Sim, só que aqui houve uma mudança na lei. Ele está falando de processo, então não é mais qualquer investigação administrativa. Aqui eu entendo particularmente que há uma novatio legis in melius. Investigações de natureza administrativa não entram mais no crime de denunciação caluniosa. Entra só o processo administrativo disciplinar. Legal? Então, não entram mais aqui procedimentos investigatórios pré-processuais no processo administrativo. Me parece, embora alguns professores que eu vi comentando tenham dito que não houve nenhuma mudança benéfica, eu acho que aqui há uma mudança benéfica. Não é qualquer... Tem uma diferença, né? Enquanto a lei falava anteriormente investigação administrativa, agora ela fala em processo administrativo disciplinar. Alguém está até dizendo ali, a sindicância está fora e tal. Procedimentos de investigação estão fora. A gente vai ficar aqui só com processo administrativo disciplinar. Então, em sede administrativa, me parece que há uma mudança relevante aqui. Há uma mudança relevante aqui. Depois ele continua e coloca inquérito civil, ok, ação de improbidade administrativa, que já estavam lá na versão anterior. Só que aí vem o que parece, para mim, ser a maior diferença. Contra alguém, então o crime tem sempre uma pessoa determinada. Qual é a diferença? Todo mundo que estuda, principalmente para a área policial, estuda isso. Qual é a diferença entre denunciação caluniosa e comunicação falsa de crime ou contravenção, que é o crime seguinte do artigo 340? É questãozinha de múltipla escolha. Qual é a diferença entre denunciação caluniosa e comunicação falsa de crime ou contravenção? 339 e 340 do Código Penal. É que no artigo 340 não tem pessoa. Ele não está imputando a ninguém. Ele não está imputando a alguém, melhor dizendo. Ele está fazendo apenas a imputação de a narrativa de um fato, a comunicação de um fato. Ele não está imputando. Ele está comunicando. Olha, houve um crime aqui na minha rua, por favor, venha para cá. Eu ligo ali para 190 e digo isso. E aí a gente está ali dentro com essa possibilidade de comunicação falsa de crime ou contravenção do artigo 340. Sim, Alessandro, é exatamente isso, né? Por isso eu disse que, no meu entendimento, inclusive falei que eu vi outros professores já com posição diferente, né? Fazendo uma análise diferente sobre isso. Né? Mas eu acho que processo é processo, né? A lei usou processo, ela não usou procedimento. Né? Então, mas tudo bem, é isso. Vai haver divergência nessa interpretação, com certeza, né? Certamente. Mas vamos lá. Então, por isso eu sinalizei que outros professores não fizeram esse mesmo comentário. Essa é uma coisa que eu enxerguei, mas pode ser que outros não. Mas vamos lá. Então, contra alguém, sempre uma pessoa. O crime de denunciação caluniosa pressupõe uma imputação a uma pessoa. Então, eu vou imputar a essa pessoa esse determinado fato. Eu vou imputar a essa pessoa um fato dizendo que ela praticou. É diferente de uma comunicação. Né? O que é uma imputação? Estou imputando a alguém, estou dizendo que alguém fez. O que é uma comunicação? É narrar um fato.
Então, a diferença do 339 para o 340 é que no 339 tem alguém, no 340 não tem ninguém. No 340 tem apenas a narrativa do fato criminoso. Legal? Beleza. Agora eu vi o resto ali do que o Alessandro escreveu. Ele falou que acho que é o Sanches, né? Rogério Sanches entende que inclui a sindicância, já o Fábio Roque entende que não. Legal? Entende que não. Beleza. Então, vejam só. Imputou a alguém. Tranquilo? E aí vem o que eu acho que é a principal mudança. Imputando-lhe crime, já era assim. Então, eu vou imputar um crime falso. E as contravenções também estão incluídas, né? Parágrafo 2º. Já era assim e continuam lá. Então, uma infração penal, um crime no caput, uma contravenção penal no parágrafo 2º. E aí vem um ponto novo. Infração ético-disciplinar, porque ele não incluiu lá atrás o procedimento administrativo disciplinar? Sim. Então, como ele incluiu lá atrás o procedimento administrativo disciplinar, ele colocou o correspondente a isso lá no final. Legal? Porque antes você tinha lá a investigação administrativa, mas essa investigação administrativa tinha que ser por um crime. Porque na parte final do artigo só estava escrito crime. Agora está escrito crime, vírgula, infração administrativo-disciplinar. Então, quando ele coloca aqui no final essa infração ético-disciplinar, ele amplia o tipo penal. Aqui uma novatio legis impejus. Está ampliando o tipo penal. Anteriormente, se a imputação fosse de uma infração ético-disciplinar que não é crime, que não corresponde a um crime, seria atípico. Agora, a imputação da infração ético-disciplinar gerando o processo administrativo disciplinar gera denunciação caluniosa. Gera denunciação caluniosa. Então, aqui é uma proteção ao servidor público no que diz respeito a essas acusações falsas de infrações ético-disciplinares que ficavam gerando processos disciplinares contra os servidores públicos, muitas vezes usados como forma até de impedir o servidor de trabalhar, né, de atingir o servidor na sua carreira, de modo a prejudicá-lo em situações que a gente sabe que nem sempre são verdadeiras. Muitas são verdadeiras, mas algumas não são, e aí a lei veio aqui estender a proteção. E ao lado, colocou também o ato ímprobo, ou seja, o ato de improbidade. Então vejam que interessante. Antes, a lei dizia crime. Ela falava da ação de improbidade, dar causa à instauração de uma ação de improbidade, imputando falsamente crime que o sabe inocente. Só que tem atos de improbidade que não são crime. Legal? Tem atos de improbidade que não são criminosos. Beleza? E esses atos de improbidade que não são criminosos, o que a gente dizia, né? O que todo mundo que estuda aí sabe? A gente tinha lá na Lei 8429, que é a lei de improbidade, o artigo 19, que alguém já tinha citado aí anteriormente. O que dizia o artigo 19 da lei de improbidade? Da 8429. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente. Vejam só. Primeiro, né, qual era o objeto desse artigo aqui? Era a ação de improbidade. Uma representação por um ato de improbidade contra alguém sabendo que ele não fez. Beleza? Como é que esse crime se relacionava com a denunciação caluniosa? Atenção. Se o agente representasse por um ato de improbidade que não é crime, ele praticava esse crime. Agora, se ele representasse por um ato de improbidade, querendo a instauração de uma ação de improbidade por um ato que é crime, esse ato é crime, qual era... desculpa, eu rodei a lei aqui sem querer. Qual era... Estou voltando para o artigo 19. Eu bati aqui no mouse, pessoal, rodou a lei. O pessoal que está assistindo no YouTube deve ter ficado louco aí. Estou voltando para o artigo. Voltei. Qual era a situação? Se ele representasse por um ato de improbidade que é crime.
representando por um ato de improbidade que é crime, o crime era denunciação caluniosa. Consumado se instaurou a ação, tentado se não instaurou. Até porque o crime do artigo 19 da lei de improbidade tem uma pena pequena, de 6 a 10 meses e multa. Então é claro que esse crime não veio afastar o crime de denunciação caluniosa, até porque uma das coisas que a gente sempre aprende, né, e que eu sempre gosto muito de dizer para os meus alunos, o Alessandro, por exemplo, que fez um comentário aí, né, a gente já teve várias oportunidades de conversar e de raciocinar nesse sentido. Você, quando interpreta a lei e quando faz essa análise, né, entre duas leis e tal, você deve levar em consideração inúmeros aspectos. O assunto específico e tal, mas também a data dela. Qual era a data da lei de improbidade? 92. E quando a lei de improbidade foi feita, olha só, o crime de denunciação no Código Penal era a primeira redação dele. Vou botar aqui. Era esse aqui, ó, que não falava nada sobre improbidade. Não tinha ação de improbidade, nem improbidade administrativa nele. Claro, até porque não se falava nisso aqui. A lei de improbidade é que veio introduzir esses temas. Então, quando a lei de improbidade foi feita, ela criou um crime genérico. Olha, aqui no campo da improbidade, se alguém representar falsamente contra um servidor ou um terceiro beneficiário, falando que ele praticou um ato ímprobo e que ele deve ter contra ele um processo, o crime vai ser o do artigo 19. Só que em 2000, ou seja, depois da lei de improbidade, o artigo 339 mudou. E na redação seguinte foi incluída a ação de improbidade, mas foi incluída a ação de improbidade por crime. Ação de improbidade administrativa, imputando crime que o sabe inocente. Então, como é que ficava a situação? Duas hipóteses. Se o ato imputado àquela pessoa falsamente for um ato de improbidade, que também é crime, vai ser denunciação caluniosa. Agora, se um ato de improbidade que foi imputado é um ato de improbidade que não é crime, esse ato de improbidade, essa representação falsa, vai gerar o crime do artigo 19 da Lei 8492. Beleza? Então ficou sendo... O crime do artigo 19 da Lei 8492 era menor, era menos grave, uma pena menor, menor potencial ofensivo. Já o crime de improbidade, não. Um crime mais robusto, com uma pena muito maior, um crime contra a administração da justiça, que vai englobar a calúnia. Legal? Então, um crime muito maior. Só que agora, pessoal, vejam o que fez o legislador em 2020. Dar causa à instauração de inquérito policial, ok. Procedimento investigatório criminal, legal. Processo judicial, ok. Processo administrativo disciplinar, comentamos, falei da questão da sindicância, dos procedimentos investigatórios. Inquérito civil, legal. Ação de improbidade administrativa. Tá bom, ela continua ali. Só que lembra que antes ele dizia imputando a alguém crime que o sabe inocente? Agora ele falou crime, infração ético-disciplinar ou ato de improbidade. E quando ele diz crime, infração disciplinar ou ato de improbidade, percebem? Toda imputação falsa de ato de improbidade, seja ele criminoso ou não, beleza? Seja esse ato de improbidade também crime ou não, toda representação falsa por esse ato vira denunciação caluniosa. E aí, olha o que eu falei um pouco atrás, se instaurar a ação de improbidade, consumada. Se não instaurar, tentada. Porque eu já ouvi alguém dizendo, mas só vai para a denunciação caluniosa se instaurar. Criou a seguinte lógica, se eu represento pelo ato de improbidade, mas não instauro um procedimento, não chega a instaurar, seria lá no 19. Agora, se eu represento pelo ato de improbidade e instaura a ação de improbidade, aí seria aqui no Código Penal, na denunciação caluniosa. Mas aí não tem muita lógica, né? Porque olha a desproporção que você está falando. Representou pelo ato de improbidade, foi instaurada a ação de improbidade contra alguém que não deveria ter sido, né? Representou falsamente contra aquela pessoa e foi instaurada a ação, a pena vai ser de 2 a 8 anos.
na nova denunciação caluniosa do Código Penal. Agora, se você só representou e não chegou a instaurar, que seria uma tentativa, a pena vai ser 6 a 10 meses, é muito desproporcional. É muito desproporcional. Então, me parece que o artigo 19, como alguém antes já havia dito aí, está tacitamente revogado, não tem mais nada para ele. Não tem mais nada para ele. Se a pessoa representa por um ato de improbidade falsamente contra alguém, querendo a instauração de uma ação de improbidade ou de uma investigação, beleza? Isso caracteriza a denunciação caluniosa. Está evidente a intenção do legislador de punir de forma mais severa isso. Mas seria muito louco você considerar o seguinte: se eu faço uma comunicação de um ato de infração ético-disciplinar, olha só, eu faço uma comunicação de uma infração ético-disciplinar, fulano praticou tal infração ético-disciplinar, e não instauram PAD, tentativa. Tentativa no crime de denunciação caluniosa. Agora, se eu faço isso com um ato de improbidade, que é muito mais grave, eu vou para o 19 da lei de improbidade com uma pena infinitamente menor do que seria a da tentativa? Isso seria completamente desproporcional. Não tem nenhuma razoabilidade nisso. Então, não tem por que querer proteger a pessoa que representa por uma ação de improbidade e acaba não gerando a instauração dela. Agora, é claro, a lei não pode retroagir. Então, fatos anteriores vão ser tratados com a lei anterior, porque ela aqui é prejudicial, né? E vocês sabem que a lei penal ela só retroage quando em benefício, né? Ela não retroage em prejuízo. Então, a lei penal só retroage em benefício. A pena do crime é de 2 a 8 anos e multa, competência da vara criminal. O procedimento vai ser ordinário, não comporta medidas despenalizadoras. A pena é aumentada da 6ª parte se a denúncia for anônima ou usando nome falso, nome suposto, isso já havia. E a pena é diminuída de metade se a imputação for de contravenção penal. Legal? De contravenção penal. Então, a gente tem aqui essas regras, isso aí já existia no tipo penal. Então, resumindo, né, a gente está diante de um crime contra a administração da justiça, um crime que tem qualquer pessoa como sujeito ativo, é um crime comum, qualquer pessoa pode praticar, não há nenhuma exigência aqui de qualidades especiais. Esse crime é material e é plurissubsistente, ele depende de resultado, o resultado é a instauração de um desses vários procedimentos que a lei cita. Na minha análise, a inclusão aqui do processo administrativo disciplinar em substituição à investigação administrativa causa uma mudança. Me parece que investigação administrativa, sim, poderia ser um gênero, processo administrativo é mais específico. É mais específico. Então, me parece que há aqui uma mudança benéfica no que diz respeito a investigações que não se tornem um processo disciplinar. Ficou no âmbito da investigação, não chegou a ser um processo disciplinar. Então, aqui haveria uma novatio legis in melius, uma mudança benéfica nesse sentido. E depois, essa inclusão do ato de improbidade e da infração ético-disciplinar, que são mudanças em prejuízo, essas, como eu comentei agora há pouco, e retroativas. Então, acho que são esses os pontos principais aí sobre esse crime.